Sueli Aparecida Rodrigues. Creuza Aparecida Rodrigues Aníbal. Tem algum problema falar a idade ou não? Não, 66 anos. Você nasceu em 58. 58? Nasci em 49, tenho 75 anos. 55 anos. Tem uma diferença de idade. 9 anos. A gente tinha uma irmã no meio, que era a mãe dela, e que já faleceu, né? Então são 3 irmãs. E um irmão mais novo. Ah, tá. São 4. 4. Isso. Bom, pensando assim nessa fase, nessa época, assim, a senhora nasceu em 56, 49. 49 e 58. 58, né? Como que era a cidade nessa época? Assim, como que era? Vocês nasceram aqui ou não? Sim. Sim, E em que lugar? Que bairro? Que era? no centro, No centro. na rua 15 de novembro. Eu nasci lá, pelo E eu menos. nasci na Moraes Barros. Morava Era na casa próximo. dos nossos avós, É. né? Nossa avó tinha casa ali na Moraes Barros, e aí, no início morava lá, né? Isso, no quarteirão para cima... Da Pinaconé, Pinacoté. Onde depois ficou a Pinacoté. A gente falava assim, para cima da delegacia. Era perto ali, assim. E tinha um jardim maravilhoso ali. Ali bem na frente, hoje tem aquele prédio na Moraes Barros. Tem. Então, bem na frente a casa. E depois a gente se mudou para 15 de novembro, um quarteirão para cima do rio, né? Isso, quarteirão e meio. Quarteirão e meio. Para cima do rio. E aí eu nasci lá, meu irmão também. Aí eu tinha 4 anos quando nos mudamos aqui lá para a vila. E, vocês mudaram na vila daí? Isso, na Vila Resende? isso. Qual lugar? Então, eram as casas do engenho, que eram, acho que eram cedidas para os empregados que trabalhavam no engenho morarem. E aí a gente mudou para lá, dessa casa que a gente está até hoje, que tem até hoje, que foi a casa cedida pelo engenho para o meu pai, né, para o trabalhador lá. Que depois ele, quando o pessoal do engenho, né? Quando vendeu, né? Vendeu toda aquela parte da Nova Piracicaba, aí meu pai comprou a casa. Quando o pessoal da Sucre, não sei como Sucrerie? fala, Sucrerie, Sucrerie. Société Brasiliense, que eram os franceses, né, que tomavam conta do engenho, eles encerraram, venderam, eu não lembro agora o nome do homem que comprou. E daí foi em 1972 que eles venderam e ele ficou até 74. E daí encerrou as funções aqui do engenho. E como é que era? Tem lembranças da infância, assim, dessa época? O que tinha de brincadeira? Brincava na rua? O que tinha, assim? Eu não brincava, porque eu era muito novinha, né? Eu tinha 4 anos. Eu e meu irmão ficávamos mais em casa. A gente morava numa casinha do fundo. Tem uma lembrança, porque eram 2 casinhas, né, no fundo. E numa outra, na casinha, morava uma senhora, era mais de idade, ela chamava Dona Antônia. Não. Dona Antônia, não era? Era Antônia o nome dela? Enfim. E eu me lembro assim, olha que engraçado, uma lembrança que eu tinha que ela me pegava no colo, ela me sentava no colo dela, daí eu pedia... Não era a Jandira? Não, a Jandira morava na frente. Tá. Eu pedia para ela levantar o braço, e eu gostava de bater no braço mole dela, assim. E eu tenho essa lembrança até hoje, que é engraçado, porque sabe como que pode, né? A gente não esquece uma coisa tão boba. Mas ficava calminha lá? Sim, era tranquilo lá. Eu não me lembro, assim, acho que eu era meio assim, a gente morava, tinha acho que 3 degraus, né, na frente, para subir. Então, sempre minha mãe tinha que ficar muito atenta, porque eu acho que era meio serelepe. Acho que eu caí uma vez lá. Então, tinha umas coisas assim, mas as lembranças, essa lembrança assim, de morar lá, da casa, tinha a senhora que morava na frente, que era a dona, né, das casas, inclusive, dona Jandira, que eram muito boas com a gente, muito amiga, né, da minha mãe. Para mim, essa lembrança, ela já tem mais, né? Eu tenho lembrança da escola que eu frequentei, que foi bem quase na frente da minha casa. Qual escola? Que era Francisca Elise da Silva. Existe ainda, né? Existe, mas na Vila Resende. Não, mas tem uma escola ali. Tem, não, mas não ali sei se ela acho que já não funciona. era. Ali depois ficou a escola, acho que do que era ali, agora não lembro. O que mas não é então onde que é hoje a Francisca Elisa? Não, porque a Francisca Elisa é lá na vila. Agora é na vila. E era bem na esquina ali da onde a gente morava.
É Rua 15 com, eu não sei o nome daquela rua ali de baixo. Tem a frente. Que é aquela que, a rua Antônio que vem Corrêa lá Barbosa. Eu acho que é. Acho que Que Antônio vem Corrêa Barbosa. do Sesc. Sei. Aquela que desce. Acho que é Você Antônio passa Corrêa na Barbosa. frente da Ficava bem onde na era a esquina escola. ali. Acho que é isso, Antônio É. Corrêa Barbosa, né? Fica bem na esquina. Tem o prédio ainda lá, um prédio muito bonito. Depois ficou uma outra tipo de escola, mas acho que era tipo profissionalizante, não lembro que escola que foi. E a gente frequentou ali a escola. Tenho lembrança de uma professora especificamente, né? Que foi a que mais marcou. E a gente brincava muito na rua, na época não tinha carro, né? Praticamente, de vez em quando passava, porque todo mundo, as pessoas eram mais pobres do que, né? Não tinha condições de ficar comprando carro, então era meio difícil passar carro por ali. Eu lembro também da cavalaria da polícia que passava. E a gente brincava muito na rua, né? Tem alguma história assim para relatar dessa época? Na escola, de repente, alguma coisa assim? Ah, acho que... Assim, a senhora falou da professora, né? Sim, lembrança a gente tem. Sim, a dona Altair, que era professora, foi professora minha no Jardim de Infância, depois professora do primeiro ano. Ela, a dona Altair Maluf, que ela morava na Rua do Rosário, né? E ela era muito, muito, muito legal, muito, sabe? Era uma pessoa assim, tipo mãe, vamos dizer. Ela não tinha filhos, né? Ela era solteira, não tinha filhos. Mas uma pessoa tipo mãe. Então, nós crianças, várias crianças, a gente ia encontrar com ela no meio do caminho. Uma queria a bolsa dela, queria pegar não sei o quê. Queria ajudar. Queria ajudar, porque ela era muito legal. Então, foi assim, marcou muito essa professora, né? Então, assim, depois que eu mudei na Vila Resende, aí a gente acabou se desligando, lógico, né? Mas várias vezes me encontrei com ela no centro. E ela lembrava da gente. Isso marcou também bastante, que ela lembrava da gente. Encontrava ela com a irmã dela no centro. A gente conversava, mas era bem legal isso. E depois, agora faz muito tempo, eu não sei se ela já é falecida ou não, eu acho que ela já faleceu. E marcou bastante, né? E tem as brincadeiras que a gente, né, lá de criança, naquele tempo chamava taco, hoje virou bete, agora está como taco-bol. Lá em São Pedro, eles estão fazendo projeto lá com as crianças lá, chama taco-bol agora a brincadeira. Mudou o nome, mas é o mesmo. É o mesmo. A gente brinca muito de pega-pega, né? Corrida, né? A gente corria, o quarteirão subia, descia, virava, e era o quarteirão inteiro ali nas redondezas. E era muito gostoso. Porque era uma coisa assim bem, bem livre, né? Porque a gente não tinha aquele medo hoje em dia, como as crianças têm medo. A gente tem medo de deixar a criança na rua, né? Então naquele tempo não existia isso. Então minha mãe ficava despreocupada dentro de casa, a gente brincando, né? Mas a gente brincava depois da escola, bem à tarde, né? De manhã, eu e minha irmã, a mãe que era a mãe dela, a gente trazia almoço para meu pai no engenho aqui. Eu tinha 9 anos, minha irmã tinha 7. Então, tem essa lembrança também, né? Só ele trabalhava? Só ele trabalhava. Minha mãe dona de casa. A minha mãe trabalhou antes de se casar. Ela trabalhava na Boys. Até um pouco depois de casar, ela trabalhava ainda. Até um pouco, até um ano depois que ela casou, acho que ela trabalhava na Boys ainda. Depois, quando se casou, ela... Mas ela contava fatos da época, assim, ela contava para vocês. Sim, né? Quem trabalhou na Boys. Assim. Não, ela comentava, ela falava que era muito difícil para ela, que trabalhar na fábrica era muito cansativo. Eu me lembro que ela sempre falava isso. Mas ela tinha amizades, eu acho que inclusive a tia Isolina, né, que ela trabalhava também na Boys, acho que sim. Que daí ela levou para amiga dela para casar com o irmão, né, essas coisas assim. Como é que é essa história? Eu não sei muita coisa, mas que eu sei disso. Do relato dela. Que a tia trabalhava com ela, elas eram amigas, e acho que daí passava tudo e acabou se encantando pelo irmão lá da minha mãe e eles acabaram se casando, né? Então, depois continuaram amigas, tudo, e depois seguiu a vida, né? Mas eu me lembro, tenho uma lembrança também, de uma enchente do rio. Eu não sei se foi com você ou com a Inês, que me levou até bem pertinho. Porque a enchente era todo ano. O rio, mas aqui eu me lembro, sim, né? O rio chegou até na avenida, até na esquina da escola.
Então eu me lembro, tenho essa lembrança de minha irmã, não lembro qual das duas era, comigo ali, a gente na esquina da escola, olhando as águas do rio ali, bem ali na esquina, né, na esquina de baixo. Mas a água chegava até a escola, às vezes. Porque todo ano tinha enchente, né? Porque Então, mas eu não sei. não tinha barragem ainda, não tinha nada, né? Não lembro que quando foi, que idade eu tinha, isso daí eu não sei. Mas eu me lembro de estar olhando essa cena do rio ali, né? E era uma coisa que, como ela falou, né? Era até frequente, né? Então, mas é a única lembrança que eu tenho de uma vez, né? Dessa época aí. E daí o pai de vocês, das senhoras, vieram trabalhar aqui no engenho? Ele já trabalhava. Ele trabalhava, ele começou a Ele começou a trabalhar antes de se casar com a minha mãe. Ele começou a trabalhar, uma das coisas que eu fui olhar, né? Ele tinha 22 anos, ele começou a trabalhar no engenho. Em 43, ele começou a trabalhar no engenho. E eles se casaram em 47. 47, né? 27. E aí a gente só mudou lá para Vila Resende em 62. Né? Porque eu tinha 4 anos, né? Nasci em 62, que a gente se mudou para lá. Então, eu acho que as casas já existiam, mas elas dependiam de estar livres, né? Para poder sair um morador para outro ir. Então, acho que quando ficou livre essa casa, daí a gente mudou para lá. E essas lembranças aqui no engenho? Tem lembranças assim? Eu tenho depois que eu fui para lá, né? Quando eu cresci. Ela tem de antes que... Né? Porque assim, as lembranças é mais de trazer o almoço para o meu pai. Porque meu pai não deixava a gente perambular por aqui, né? A gente então não andava por aqui. Porque tinha as máquinas, assim, todas essas coisas nos barracões, então ele tinha acho que medo que a gente fosse mexer com alguma coisa, criança, né? É super Sim, acho que nem era muito permitido também, né? Não. Então ele esperava a gente fora, ali fora do engenho, né? Ali perto onde tem a subidinha lá das pedras ali, ele almoçava ali. Então a gente não ficava andando muito, a gente tinha um pouquinho de medo também de ficar andando para lá e para cá, então a gente não ficava, esperava ele almoçar para a gente ir embora, levar a marmita, né? E ir embora. O que a gente tem, que eu tenho lembrança assim também, é do trajeto que a gente fazia. Porque a gente morava lá na Rua 15 para vir até aqui. A gente vinha a pé, lógico, né? Vinha a pé, que eu falei para ela, a gente atravessava a ponte, que na época era de madeira, né? Eu lembro assim que tinha até em alguns lugares tinha buraco, que a gente tinha que prestar atenção para não tropeçar, né? E cair. Lembrança também de que quando a gente às vezes estava na metade da ponte, indo embora, a gente escutava um barulho, a gente já sabia o que era, a boiada que estava descendo. Nossa. Passava a boiada por ali, boiada que estava descendo. A gente era o único corria, caminho, porque a gente ia lá no jardim, que onde hoje é o Hotel Beira Rio, era um jardim muito bonito ali, maravilhoso, tinha coreto, tinha tudo ali. E a gente corria para dentro do jardim, até passar a boiada, depois a gente ia embora. Porque se ela estourasse, era boi para todo quanto é lado, né? Então, a gente tinha bastante essa lembrança também que a gente tinha, né? Que eu tenho, né? Não que a gente tinha, que eu tenho. Essa era uma coisa que a mãe sempre comentava também, de quando trazia almoço, de passar na ponte, que já era uma ponte construída. É outra coisa que eu fui olhar, que era de ferro, mas como ela disse, né? Acho que tinha os vãos e era a madeira. Que era de ferro, né? Era ali no Mirante ali. A ponte a do ponte Mirante, do Mirante, que hoje é isso. Irmãos Rebouças, né? Isso, ali. E a mãe também sempre comentava isso do medo, às vezes, de passar, né? Porque estava com a criança no colo, carregando a marmita, né? E então ela sempre comentava também de passar outras coisas, passava a gente com cavalo, né? Que era o único trânsito que tinha de lá para cá, né? Ou daqui para lá. E então eu não lembro disso daí, né? Porque não é da minha época. Aí depois que a gente mudou, daí eu também comecei a levar comida para o meu pai, né? Daí já mais crescida. Mas aí já era mais perto, né? Da onde eu moro era 3 quarteirões, né? Que a gente vem para cá, sobe, depois desce. Então era passar no... Eu acho que tinha um cafezal aí, não tinha?
Bom, eu... Que eu me lembro, não sei, eu tenho tinha- uma lembrança de ter um tinha pedaço. canavial, né? É, mas Canavial. tem essa lembrança que eu acho que tinha um cafezal aqui em cima, porque eu me lembro das bolinhas verde, vermelhas, assim, do jeito que é do cafezal. E a hora que a gente... Nessa época eu já descia para trazer a comida, aqui na parte, mais aqui embaixo. Eu não lembro até onde eu ia, eu acho que aqui no começo. Mas eu me lembro que tinha muitos pés de amora. Ah, então a gente se deliciava, né? Ia parando e voltava para casa com a boca roxa de amora, né? E era uma coisa que a gente fazia muito. Vinha para comer amora aqui, brincava muito no canavial, daí roubava cana. Tinha o seu Miguel, que era, a gente chamava de feitor, né? Eu acho que ele que cuidava do canavial. Quando ele percebia, a gente sabia que ele estava vindo, ó, toda a molecada corria tudo para não ser pega por ele no meio do canavial. Que a gente morava bem na frente do canavial, onde tem a casa lá, tinha um canavial bem na frente. E a gente lembra quando tinha queimada, né, que daí eles faziam, não ali na frente da casa, mas mais para baixo. Os caminhões, né, de cana, meu irmão adorava pegar na rabeira do caminhão. Então, sim. Mas já viu um moleque não fazer isso? Meu irmão era muito moleque, muito moleque, muito moleque. E a gente daí tinha ali, tínhamos luz elétrica na casa, só na casa, né? E uma luzinha na frente da casa, mas não tinha luz elétrica na rua. Não era bem uma rua, né? Era particular ali, né? Era tudo de terra, né? E a gente brincava muito ali na frente, tranquilamente, mas tinha um horário, né? Acho que no máximo 8 horas da noite, sei lá. Foi depois que era A escuro, gente né? já, todo mundo ia dormir, fechava tudo, parava tudo, né? Era cedo mesmo. E acordava-se bem cedo também, né? E a mãe chamava. Ah, chamava. Se não, Eu, se não principalmente, às 6 horas da manhã, para ir comer na padaria buscar pão. Não, ela falou, chamava para entrar. Ah, tá. Eu pensei que era de chamava. manhã que ele falou que você falou que acordava bem cedinho. Não, chamava para entrar. E a gente tinha, né? E a gente tinha muitas coisas. O engenho tinha um grêmio, que era aqui onde é o Metropolitano. E a gente assistia, tinha filme, eles passavam filmes. Então, filmes de Mazzaropi, assistimos muitos filmes de Mazzaropi. Filmes de terror, que depois para ir embora eu não assistia, era... eu frequentava outra coisa. Eu vinha, mas depois para ir embora, para dormir, era um terror. Ficava com medo depois. Tínhamos festas no final de ano, as crianças recebiam presentes. Até os 12 anos, eu acho, a gente recebia presente deles. Os meninos, eu não sei o que era, bola, acho que essas coisas. Bola, e as meninas, caminhãozinho. bonecas, né? Mas não era bonequinha, era a boneca. A boneca era muito, boneca bonita mesmo. Até uma certa época, que era o que tinha, eram de louça, né? Bonecas de louça, e que a gente perdia fácil, porque esquecia para fora, chovia, a boneca estragava. E eu lembro que a última boneca que eu recebi era uma boneca de plástico, dessas já, né? Já tinha começado, de plástico, nossa, para mim aquilo lá era um sonho, né? Porque o pai não tinha um salário, ele era empregado bem da produção, né? Então não tinha um salarião, então a gente não tinha presente da mãe e do pai, recebia daqui do engenho. Mas a gente tinha comemoração, ia na missa do galo, né? Depois não tinha ceia, né? Era só almoço de Natal. Mas na época de Páscoa, por exemplo, a gente tinha o ovo de chocolate que a mãe comprava. A padaria era na Rui Barbosa. Então era só lá que podia ir comprar pão. Então a mãe ia, ou então depois, né, elas iam. E era lá também que ela comprava as pequenas regalias que a gente tinha, né? Você lembra o nome da padaria? Eu não lembro. Padaria do Sol. Ah, é isso. Na Rui Barbosa. Aonde era mais ou menos o Sebrae que tinha, não sei se tem ali É onde tem aquele prédio. o prédio ali. Antes de você virar na Manuel Conceição. Bem na frente. Bem na frente, ali era a padaria. A dona Iracema, a senhora que era a esposa, né, não lembro o nome dele. Eu também não lembro. Que era sempre com ela que a mãe conversava, né? Era caderneta naquela época, né? Pagava uma vez por mês, né? Ia lá, acertava.
Isso quando e a mãe tinha essa coisa que muitas vezes não podia pagar tudo, vinha, conversava com a Dona Iracema deixava pagar o que podia, Mas então ela dava uma satisfação. Né? sim, a mãe É, não, Porque era assim, é mais na época da safra que meu pai tinha um salário melhor. Então, quando isso. acontecia isso, daí assim, eu já sabia, ela fala, não, pode ir. Quando entrar a safra, a senhora vem aqui e Daí acerta. quitava E tudo, é o né? que estava, o que ficava devendo, né? E era tudo bem, como se diz, as pessoas confiavam Tinha confiança, né? confiavam nas outras pessoas, né? Principalmente quando sabia que podia confiar, né? Porque nem sempre acho que todo mundo era confiável, né? Mas Tinha a maior sempre parte alguém, das talvez pessoas, não. pelo menos o pessoal que a gente morava perto, conhecia, né? Tinha bem essa questão de ser honesto, né? E então a gente tinha muitas essas coisas, né? A lembrança disso daí. Eu tenho, não lembro onde que está. Eu lembro uma vez, depois que eu fiquei adulta, eu fiz foto. Quando comprou a casa, logo depois eles foram começar a fazer esgoto, rede de esgoto, todas essas coisas. Porque não tinha, né? Tinha só, não sei como chama isso, né? Que saía lá. Não era à vista, mas ele escorria e tinha uma saída no fundo do quintal que começava da primeira casa e até o fim, que passava as águas. Mas era aberto. Né? Era aberto. Mas daí tinha no banheiro, era no fundo do terreno, né? E a tinha gente uma privada, vamos dizer assim, mas era fossa. era fossa. E a gente tinha chuveiro elétrico também, né? Dentro da casa e tinha fogão a lenha. Quando a gente mudou, o fogão era a lenha. O que era muito gostoso, a gente adorava, né? Porque quando estava frio, estava sempre quentinho, a gente ficava ali em torno. E né, a mãe fazia pão, bolo. Então era muito bom, né? A mãe criava galinha, então a gente tinha para comer a carne, né? Que era a única carne que a gente tinha. Ela criou pato também. Pato também, pés de frutas no quintal. Laranja, limão, não sei se mais o que tinha. Acho que é só isso. Acho que era só Mas isso. pato matava também? Matava Sim. também. Matava também. Infelizmente a gente gostava de brincar com as galinhas, mas de vez em quando, se a gente queria comer carne, era o que tinha. Né? E o que mais? Eu perguntei da Rua Barbosa, ela era asfaltada ou não? Não, acho que ainda não. Acho que ainda deve ser, acho que era Era paralelepípedo. paralelepípedo, Paralelepípedo. isso. É que na minha infância era paralelepípedo. Paralelepípedo. Na Isso, década de não. 70, início da década de 70. Era, na minha época era. Eu Paralelepípedo. lembro que tinha o bonde, Tinha o bonde. que lembra alguma vez de vir com o pai de bonde lá da cidade para cá, mas Eu assim, já andei mais vezes de bonde. né? eu acho assim que logo depois já deixou de ter bonde, porque acho que já começou a ter carro, ônibus, né? Já Mas melhorou. você tem lembranças do bonde? Tenho, andei de bonde. Andei de bonde, mas era muito bom, gostoso. Tem bastante pessoas que relatam, assim, vindo trazer almoço para os pais ou para os avós aqui no engenho, né? Tem várias pessoas que eu conversei relatam isso aí. E do cinema também. Do cinema também, que então era um lugar, é um grêmio, né? Era um grêmio. Meu pai jogava baralho lá Tinha, também. tinha várias coisas E para ele, fazer. eu já era adolescente, ele me levava junto porque tinha baile. Ah, então era bem, tem bastante coisa. Tinha tinha. muita coisa assim Tinha que baile. Eu ia lá, ficava olhando o baile, porque eu era adolescente, né? que não era normal, assim, na cidade, né, ter, né, porque eram coisas assim ainda muito início, né, mas eu acho que os franceses que trouxeram tudo isso, né, então eu assim, para mim, eu tenho essa impressão que eles cuidavam bem dos empregados, né, nesse sentido, não tinham salário, né, eu não sei quem era na graduação maior, né, mas a gente gostava muito, né? Que o pai trabalhava por causa de todas essas coisas que a gente tinha, né? E como ela falou, tinha a época da safra, e acho que era na época da safra que ele fazia turno, né? Trabalhava de dia, de noite. Então tinha bastante noites que ele estava trabalhando, e daí ele chegava durante o dia, a gente tinha que ir para a rua porque tinha que deixar o pai dormir, né? Senão ficava fazendo bagunça dentro de casa, né? Então não, a mãe mandava até para a rua para ir brincar, para não ficar fazendo barulho lá dentro.
Tinha a parte no dia que tinha a escola, né? Que a gente ia na escola também. Então, e daí a escola aqui, no meu caso, eu e meu irmão, nós estudamos no Baronesa de Resende, que na época era o SESI. Eu estudei também. Então, era o SESI 85, né? E a gente estudou lá até o 4º ano, depois fomos lá pro Galo, né? E daí, então a gente tinha toda essa situação que era uma situação bem assim, diferenciada, né? Até porque numa época que não era muito fácil a escola, né? A mãe, o pai, a mãe só tinha o 4º ano, né? Até o 4º ano. Até o 4º ano. O pai, acho que também, nem sei. Até o 2º ano. O pai também não Porque terminou. Meu pai morava em Rio das Pedras, morava em fazenda, sítio, né? E não tinha, assim... Acesso. Acho que a escola rural, as coisas, não sei como, né, na época, como que era. Mas ele fez até o 2º ano. Mas ninguém passava as pernas nele na matemática, viu? Ele era bom, Ele sabia ler, ele lia jornal, tudo, sabia A mãe ler. morava em Godinhos. E o meu avô, pai dela, era... Como chama? Servente, acho que servente da escola. Então, elas estudaram por conta disso. E a mãe sempre falava que, depois, quando eles mudaram para a cidade, já na Moraes Barros, saíram de Godinhos e vieram para... Meu avô continuou servente na escola. Então, eles iam, acho que segunda-feira de manhã, ele ia, levava a minha mãe e um outro irmão dela, que era um pouquinho mais velho que ela, para eles, porque eles ficavam a semana toda lá em Godinhos, e a mãe é que cozinhava para eles. Ia para a escola, mas vinham, cozinhava, né, fazia o almoço, comiam lá tudo, e ficavam a semana toda, acho que na sexta-feira eles vinham embora, e passavam o final de semana aqui. A mãe e o tio Zé, que sempre ia. Os dois eram que ia. Então, ela era muito amiga desse meu tio, por causa dessa convivência, né? Mas porque eles eram em 8 irmãos, né? E os outros ficavam aqui com a minha avó. E então ela conta sempre da ida e a pé, daqui até Godinhos. Nossa, De lá. Ela falava que era uma caminhada e tanto. Ela sempre falava que eles andavam. Até quando eu voltei para cá, que eu morei um tempo fora, eu queria ter ido lá para Godinhos, porque ela queria saber como estava, mas não sabia como chegar lá. Eu não sabia para onde, por onde que tinha que ir para chegar no Godinhos. Não tinha o Google ainda, né? Logo que depois aí acabou deixando para lá. Então ela sempre contava isso daí, dessas idas dela. E daí depois ela ficou morando para cá, né? E aí teve aí. E eu me lembro uma vez, quando eu estava estudando no SESI, eu não lembro porquê, nada, acho que foi alguma coisa que a gente veio aprender. Eles trouxeram a minha classe para conhecer o engenho. Então eu me lembro que a gente veio e a gente chegou, eu naquela coisa de querer ver meu pai, né, trabalhando. Eu me lembro que ele estava aqui logo no começo, tem aonde tinha a coisa de água ali, quando você desce, tem aquela, né, que passava água, e tem um barracão, e tem um outro atrás que é bem alto. E tinha uma estrutura, assim, que em cima, eu acho que não tem mais, já olhei lá, mas não lembro. E eu sei que eu vi meu pai lá em cima. Eu não sei o que fazia ali, né? Mas eu lembro que eu vi, ele olhou, fiz tchau para ele, assim, tudo. Então, foi, assim, uma coisa, né, de ver o pai ali trabalhando, né? Os amigos da escola. Acho que a maior parte tinha, né, os pais trabalhando aqui. Não lembro direito. Muitos não, né? Mas foi, assim, não lembro que ano que eu estava, porque foi umas coisas, umas lembranças que a gente tem, né, que não sabe nem muito bem quando acontece. Mas me lembro da escola, gostava muito de estudar lá. Sempre foi uma escola boa, né? A gente tinha um bom aprendizado. Já tinha a irmã Regina lá ou não? Tinha. Ela é viva. Verdade. Ela tem 104, 103. Onde ela está? Rio Grande do Sul. Mas de vez em quando ela vem pra cá. Vou falar com minhas meninas também estudaram aqui. Nossa, Também conheceram. sim, é verdade. Conheceram a irmã Regina também. Nossa, eu lembro especificamente da irmã Cecília, que era o doce, ela já, que a gente, todo mundo amava a irmã Cecília, né? E a irmã Bernadette, Lembro bem. que era diretora, ela era dura. Na Né? minha época já era a irmã Regina. Já era. E a irmã Regina era brava.
Também? É, porque a irmã Bernadette era também. Então, para contrabalançar, tinha a irmã Cecília, né, que ajudava mais a gente, né? E aí tem a fase da adolescência, assim, tinha namorados, saía, ia. Porque assim, na minha época tem bailinhos nas casas. Não sei se na época de vocês tinham bailinhos assim Tinha, ou não. quando tinha casamentos, as coisas, tinha assim, mas, né, mas não, Lá não onde tinha a gente nada, morava não tinha. Não. Não. Tinha alguma casa, tinha quando tinha casamento, essas coisas, tinha os bailinhos. Um sanfona. Eu já não peguei Eu ficava essa fase. admirando a sanfona, eu queria tanto aprender a tocar sanfona. Achava Mas não tive bonito, né? oportunidade, nem dinheiro para comprar uma sanfona. Mas saíam enquanto adolescente. Ah, sim. Eu sim. saía, eu ia para a É, a minha irmã, quando ela casou, eu tinha 10 anos, né? 11, na verdade, né? Porque você casou no final do ano, eu já tinha feito 11. A minha outra irmã casou, eu tinha 10. Então, eu era criança ainda, né? Então, as duas foram embora, né? Assim, casaram. E a gente ainda brincava muito. Ficamos eu e meu irmão, né? A gente brincava muito ainda. Eu comecei a namorar, eu tinha 15 anos. Mas aí já estava diferente. Já tinha será que já tinha a rua? Deixa eu pensar, 15 anos. Quantos anos? Foi em 73, foi quando venderam as casas. Ainda não era diferente, não. Ainda tinha a saída, a gente tinha que subir a rua. Não sei se ainda tinha o mata-burro ali. Tinha, sim. Porque eu lembro que eu estudava à noite, eu tinha medo de passar ali. Então, depois, como eu falei, né? Então, que eu estava falando. Eu me lembro que eu já estava namorando e começou depois a mudar a rua. Eu tinha foto de como era de terra ainda. Eu fui tirando foto da transformação da rua. Então, quando ela estava de terra, depois quando estavam fazendo as guias para fazer a rua, e depois já como ela ficou com a rua. Né? Que ainda não tinham as casas na frente, não tinha a Avenida Presidente Kennedy ainda, né? Depois que eles lotearam ali, e aí passou a ter as casas na frente, fizeram a avenida, mas eu não me lembro que ano que foi isso daí. Também. Foi, acho que lá 74, 75. Não, isso foi depois. E então, daí que depois que mudou mais, né? Aí colocaram luz elétrica na rua, né? Na rua mesmo, propriamente dita. E começou a mudar a vida da gente daí, né? Casar, a senhora casou que ano? Eu casei em 68. 68. Você? Eu demorei para casar. Aí sim, eu fiquei. Daí depois que eu comecei a trabalhar, daí eu comecei a sair muito, eu saía bastante. Mas aí já não era mais bailinho, aí tinha croco. Tinha croco, eu ia na croco. Fui muito na croco. Daí eu fui em vários empregos, né, assim, começando, fiquei um pouco, trabalhei na Balas Líder, mas trabalhei por 3 meses, aí era bem longe de onde eu morava para chegar lá, o salário era baixo, eu achei que não valia a pena, saí, fiquei um tempo sem trabalhar, aí abri o supermercado, não sei se ele já não chamava Beira Rio, era outro nome. Depois que ficou, era Beira Rio. Não chamava Beira Rio, tinha um outro nome. E aí eu fui trabalhar no supermercado, também fiquei pouco tempo, porque daí eu tinha feito um teste para a Codestil, e me chamaram na Codestil, aí eu saí do supermercado e fui para a Codestil. Fiquei 1 ano e meio na Codestil, ela já trabalhava na CPFL, me falou que ia ter um teste lá, fui fazer, e aí me chamaram lá na CPFL, eu saí da Codestil e fui para a CPFL, onde eu fiquei até aposentar. E você aposentou lá? Aposentei lá também. Só que eu, na CPFL, eu saí daqui e fui trabalhar em Hortolândia. E aí eu fiquei, de Hortolândia eu fui para Sumaré, e foi lá que eu me aposentei. E daí depois foi lá que eu me casei. Lá em Sumaré que eu fui me casar. Mas que ano daí? Eu casei? 96. Quem ela olhou para mim? É que eu lembrei, né? Eu me casei em 96. E você casou em 68? Casei em 68. Lembra do momento do casamento ou não?
Dá para relatar? Ah, Como é que foi assim? O dia, teve casamento na igreja, teve festa? o casamento de igreja, né? Era cada uma horta e o casamento na igreja naquela época, Qual né? igreja que era? Ah, já era matriz. Ah, aqui Mas era a igreja antiga, né? Não era essa nova já. Então, eu tenho lembrança que eu acho que a casa que é a nova, acho que não estava bem acabada de construir Eu não ainda, mas eu acho que já era nova. Ah, Eu tenho eu lembrança não dela, lembro. assim, de ser a nova. E festa teve, né? Não foi muito do meu gosto. Mas Foi na teve. sua casa a festa? Foi não na casa que eu fui morar, É. depois de casada. Eu não queria festa, eu queria viajar. Meu marido não, vamos fazer festa, porque minhas tias querem festa. Por aí já começou o casamento, não muito legal. Mas enfim, né? Não foi mal, não brigar porque eu não Já era muito discordando. de brigar, mas era discordante. Já discordando. Eu já discordava. Então, mas fazer o quê, né? A gente aguentava as coisas, né? Mas tudo bem. Não foi coisa assim Ela tão... tem foto do dia do casamento, né? Foto que foi tirado, fazia, né? que foi tirado ali na Rua Barbosa, que tinha, como chamava que você falou? Turim? Turim. Tinha ali era numa casa, né, que tinha um corredorzinho, né? Ficava assim, então foi ali que a gente tirava, todos os casamentos eram tirados foto lá, né? Não tirava na igreja. Não tinha essa coisa de tirar na igreja, então ia todo mundo lá para tirar foto, né? Eu não lembro. Eu lembro da festa na sua casa, mas não lembro. Eu não sei. Pode ser que eu não fui no casamento. Não lembro nem no casamento da igreja da Inês, nem no seu. Pode ser que eu não fui no casamento. E você foi, lógico, né? Eu devo Você ter era ficado brincando na você rua, era né? criança 10 ainda, como anos, que você não né? ia, né? Tinha que acompanhar os pais, né? Então, e foi. Engraçado, isso não tem a lembrança do dia do casamento delas. Não? Mas do seu você lembra? Sim. Faltava Pelo lembrar menos também, né? isso, né? Só faltava. Teve festa, tudo, No meu? Teve também. Teve festa. Não me casei na igreja porque eu já era espírita. Então eu não casei. Mas foi o casamento. O meu. Mas teve uma palavra. O meu ex-marido, sou divorciada, né? Morava ele na frente do cartório. Então os pais deles eram muito amigos do dono do cartório. E tinha uma chácara, eu não sei se foi alugada ou era de algum amigo deles, que a gente fez o casamento na chácara. E aí o cara... O cartoreiro. O cartoreiro, não sei o que chamava. Ele foi oficial de paz. Oficial de paz. Oficial de paz. Ele foi fazer O casamento. o casamento na chácara. E aí a minha cunhada, ela enfeitou, porque tinha um lugar assim para chegar, tinha um portão, né? Tinha uma outra entrada, mas sim, e era um caminho assim, que tinha árvore e tudo, então eles fizeram uns enfeites com flor, assim, então aí passei ali com meu pai, né? A filha da minha sobrinha foi a Daminha, quis ser a Daminha, ela foi. Então foi gostoso o dia do casamento, foi divertido. Para foto, eu faço muito caras e bocas. E eu tenho uma amiga que ela é de Rio das Pedras, a mãe dela tinha uma foto lá, foto joia. Acho que talvez você conhece a mãe dela, não sei. E ela se ofereceu então para tirar a foto do casamento, né? E aí quando ela foi me entregar o álbum, ela falou assim, mas eu te xinguei tanto, porque não tinha uma foto que você estava com uma cara boa. E se você ver o álbum, né, você vê que realmente em todas elas eu tenho uma cara. E eu tenho essa coisa até hoje, né? E às vezes falam para mim, para de fazer cara, para de fazer careta, alguma coisa assim. Mas foi bom o casamento. E daí assim, daí 96, né? 96. Você 68 daí. Senhora Isso, 68. casou, E aí já veio a Laura ou não? Sim, Já já veio a Laura. A Laura nasceu um mês depois que eu me casei. Eu estava de 8 meses quando eu me casei. Foi assim, ele falava que queria casar, eu falei, então você decide se vai casar já ou vai casar depois que ela nascer, porque, né, tá quase nascendo. Aí ele quis casar antes, então eu já estava quase nascendo. Um mês depois a Laura nasceu. E a senhora tem filho? Tenho 3. Nasceram assim, qual fase? Qual é? Bom, a minha filha mais velha... Bom, eu tive 5 gestações, né? Eu perdi 2 filhos, depois nascidos, e tenho as 3 que eu criei, né? Vamos dizer assim, porque
Que estão vivas comigo, ainda. a minha filha nasceu em 72, a mais velha. A outra nasceu em 73 e a mais nova nasceu em 81. Como é que foi essa vida profissional, assim, na CPFL? Porque as duas trabalharam, né? Sim. Trabalhamos em setores diferentes, mas Para mim foi muito bom. para Foi. mim também. Eu trabalhei 25 anos lá, né? Depois eu me aposentei. Foi uma época em que veio a aposentadoria para mulher, aos 25 anos de contribuição. E estava assim um tempo meio conturbado na CPFL, uma transição de mudança de diretoria, presidente, eu estava para privatizar, né? Aí eu falei, não, deixa eu catar meu dinheirinho e ir embora. E eu entrei com a aposentadoria do INSS em setembro de 93 e a aposentadoria saiu em março de 94. Já faz um tempo, então, Mas aposentado. pouquinho, está quase aposentando de novo. Mas daí parou, assim, ou foi trabalhar em outro lugar? Eu trabalhei em vários lugares, abri uma lojinha, não deu muito certo. Trabalhei em vários lugares, eu não parava muito, eu tinha 45 anos na época, né? Daí, por último, eu trabalhei na Associação de Aposentados ali na Rua Santa Cruz. Fiquei 10 anos ali trabalhando, depois aposentei de vez. Depois falei, não, agora chega. Chega, então agora hoje eu estou em casa, né? Vai viajar? Viajo, quando dá certo viajo, vou viajar com o pessoal lá que eu sou sócia da associação, né? A gente viaja, também vira e mexe, viaja com a gente. Eu faço assim, vou para bingo, eu gosto de bingo, né? Show, Mas, teatro. show, Aproveita que aparece. que parece que dá pra gente ir, a gente vai, né? Ajudei das minhas duas primeiras filhas a cuidar dos filhos, né? Que já estão com 22 anos hoje. Ajudei um pouquinho minha filha mais nova a cuidar das pequenas dela também, que hoje estão com 10 anos e 8. Depois minha filha parou de trabalhar também, né? Ficou só como dona de casa. Então as pequenas pararam. Então elas vão de sábado lá em casa, né? Minha filha vai, porque mora em apartamento, minha casa tem quintal grande. Elas vão para brincar, né? Brincar melhor. Agora elas vão no condomínio, brinca lá, mas primeiro que elas eram pequenas, né? Então todo Tinha sábado. muito espaço. A minha filha vai lá em casa. E eu de sábado, eu frequentava baile, né? Ali no Varejão no Saudosista. Depois que minha filha começou a ir para minha casa, eu parei com os bailes. Falei, não. Eu não falava, minha filha, você vai embora porque eu não vai. Não, fico com as crianças. Então foi esse assim, meu. De ficar com as crianças e pronto. Às vezes fala, mas você parou de ir no baile, não vai. Eu falei, eu decidi ser avó. Então parei de ir no baile. E não me fez falta nenhuma. Então, eu dei preferência para minha parte avó, né? A minha parte avó. Então, eu falei, mas eu não essa parte aí, para mim, tudo bem, de boa. Falando da CPFL, eu atravessei a fase da privatização. Né? Como eu falei para você, eu fui transferida eu fui em 87, eu fui para Hortolândia. Fiquei lá até 93, acho que daí em 93 eu fui para Sumaré, ou 90, sei lá, por aí. Enfim. E aí começou essa fase da privatização, e aí em 97 eles fecharam o escritório de Sumaré e fomos para Americana, que aí já tinha privatizado. Aí fiquei trabalhando em Americana até 2000. E foi quando daí eles, ou você sai ou sai. Né? Porque daí eles pegaram, a maior parte do pessoal foi para Campinas. E como eu já tinha, com o tempo, eu não de INSS, mas a gente tinha uma previdência privada, né, na CPFL, que dava os 25 anos, então eles me aposentaram. Aí eu continuei pagando INSS até dar os 30 anos, porque daí já tinha que ser 30. Eu me aposentei com 48, então era nova ainda, né? E terminei daí, aí aposentei também, nova também. Fiquei um tempo sem trabalhar também. Depois fui trabalhar numa livraria, que era de um amigo, que abriu a livraria, me chamou para trabalhar com ele. Fiquei 3 meses só também, porque daí meu pai adoeceu. E aí eu optei para ficar mais perto dele, né? Assim, poder cuidar mais, vir para acompanhar em médico, tudo, né? E foi assim, eu saí
em dezembro, em janeiro, eu acho, da livraria, e o pai faleceu naquele ano, em novembro. Então, foi também uma decisão que para mim foi muito boa, porque eu fiquei mais próxima dele, porque ainda morava em Sumaré, né? Elas, a minha outra irmã, estavam mais aqui sempre, então tinha mais facilidade de estar perto, né? Mas deu tudo certo. Então, e depois não trabalhei mais. E como eu dirigia, né? Então sempre que também. precisava, eu correr com ele, né? Meu irmão me legal. chamava, eu trabalhava na associação, mas precisava, eu já avisava, eu vou socorrer meu pai. E me catava meu carro e ia embora, né? Então, eu tive essa coisa meio de ajudar a tinha cuidar mais do meu pai, facilidade, tinha né? mais facilidade, porque eu dirigia, né? Tinha o carro, dirigia, né? Então, Tem mais alguma coisa? Não, acho que se para você tá bom. E só tem a Laura? Só tem a Laura. Tem só a Laura. Bom, é isso, então. Tá já. Agradeço, viu? Obrigada a você de nos ouvir, que é sempre bom, né, gente? Trazer as memórias, né? Como eu te falei, fiquei curiosa, fui buscar algumas coisas, né, que a gente nunca tinha pensado, na verdade, as datas e tudo isso, né? Então, isso é muito gostoso de fazer, né? A gente trazer essas lembranças para a gente de novo. Então, nós agradecemos também essa oportunidade. Obrigado. Tá?